Recuperação de moldes na área de ferramentaria é uma atividade bem específica que requer uma série de cuidados. A gente pode descrever alguns cuidados que deve ter, né? E podemos começar por conhecer muito bem o material, né? Sua composição química, as propriedades mecânicas e principalmente, né, o estado de dureza que encontra-se o material. Primeiro deve-se fazer uma inspeção geral nas áreas desgastadas e eventuais trincas na região da peça que deve ser reparada, né? Em seguida, de posse desses cuidados, a gente pode escolher o metal de adição, que pode ser uma vareta ou arame, né? Sempre o mais próximo possível das propriedades que a gente precisa da peça, né? Para que as propriedades de metalurgia da peça não sofram muita alteração, né? Aí, em seguida, a gente faz a limpeza, a remoção das áreas que devem ser feitas por processo mecânico. Processos térmicos não são aceitáveis, então, inclusive, o processo mecânico não pode ter aquecimento excessivo, senão vai provocar mais defeitos. Em seguida, escolhe as temperaturas de pré-aquecimento de acordo, né, com as propriedades do aço, sempre uniforme e, se possível, em atmosfera de forno com temperatura controlada. Termopares devem ser colocados na peça para que possa ser controlado uniformemente a temperatura. Em outros casos, um simples mapa térmico de temperatura é o suficiente para a gente saber qual a temperatura de pré-aquecimento que se encontra a peça. Ela que temos aqui na apresentação, nós temos aqui uma tabela de pré-aquecimento para ferramentas em geral. Então, quanto maior a porcentagem de carbono no aço, maior será a temperatura de pré-aquecimento e também será menor a temperatura de resfriamento. Tá? Então, até 0,5% de carbono, a gente pode resfriar um ar calmo. Acima de 0,5% de carbono, nós temos que resfriar lentamente com mantas cerâmicas ou cal ou fibras de vidro. Nós vamos explicar melhor isso aí. Na apresentação que nós temos aqui, nós indicamos a temperatura de pré-aquecimento, né, de acordo com a porcentagem de carbono e as taxas de resfriamento após a soldagem, né. Até 0,5% de carbono, nós temos aqui um resfriamento que pode ser feito em ar calmo. Acima de 0,5%, nós temos que resfriar lentamente, né, com cal ou fibra cerâmica ou fibra de vidro, por causa que a probabilidade de trincar é muito maior. Ok? Procedimentos devem ser seguidos para a soldagem de moldes em ferramentaria, né? Então, o que a gente pode falar é que durante a reparação por soldagem, né, utiliza-se principalmente o processo TIG, né? E o soldador também deve, sempre que possível, cuidar bem do ciclo térmico, né? E acabar sempre num período só, pois vários ciclos térmicos podem provocar trincas na peça, né? A melhor maneira de eliminar as trincas é fazer um ensaio por líquido penetrante. Tá? Outra coisa também é utilizar materiais de edição sempre limpos de desoxidação. Né? Use uma esponja abrasiva, né? Scotch-Brite, para limpar as varetas. Né? Elimine todos os campos vivos, suavize sempre que possível, né? E porque são fontes de início de trincas, qualquer canto vivo, né? Para a soldagem, observar os cuidados, sempre usar a menor corrente possível, né? A corrente de soldagem, né? A amperagem, para que a peça sofra o mínimo de aquecimento, né? E use sempre o menor diâmetro possível para a vareta, né? Então, entre 0,6 milímetros para pequenos reparos
e de 1,2 até 2,4 para grandes reparações. O arco em peças pequenas, utilize sempre uma peça ao lado, uma chapa de cobre ou coisa do gênero, para prover a abertura e a estabilização do arco a fim de não danificar a aresta, no caso, se for uma aresta muito fina, muito tênue, né? Atualmente, né, temos máquinas de solda que têm esse dispositivo de abertura de arco, né? Chamam hot start, né? E também tem o upslope, que é uma subida suave da corrente de soldagem. Depois, quando ela estiver soldando, temos o pulsed arc, o arco pulsado, né? Onde você diminui a quantidade de calor imposta na peça através de programas, né, de soldagem. Ao final do cordão, você tem a mesma coisa que chama downslope, quer dizer, uma queda suave da corrente, e crater fill, né, que antes do final da peça ela preenche a cratera de solda, não provocando outros problemas, principalmente como trincas de solidificação. Procure sempre ter uma boa proteção gasosa, tá? Então, você tem uma pré-purga e pós-purga que protege a pós-difusão de oxidações indesejadas no início e no término do cordão, tá? Então, e a quantidade de metal for muito grande, recomenda-se a técnica do amanteigamento, né? Você tem que colocar sempre em camadas para que ela não sofra um empenamento muito grande, uma tensão muito grande e provocar trincas novamente. Procure, sempre que possível, soldar a peça na posição plana, né? Incline a ferramenta para que a tocha fique sempre na vertical, com um ângulo de 90 graus. Né? Facilita muito, evita mordeduras. Né? Ao final do processo de soldagem, promova um resfriamento lento até pelo menos 100 graus. Né? Tá envolto em cerâmica, envolto em fibra de vidro ou mesmo numa caixa de cal. Né? As matrizes exigem muito cuidado na regulagem e na limpeza das peças. A tabela a seguir mostra aços típicos utilizados em ferramentaria. Tá? Então nós temos aqui, primeiro, os materiais, né? Grandes reparos, pequenos reparos, o tipo de material base, né? Qual é o tipo da liga, por exemplo, cromolibdênio, se ele é um aço martensítico, né? Depois eu uso a classe do material que eu vou usar, da vareta, né? Então, eu uso materiais baixa liga, aços rápidos, aços martensíticos, Inconel, Monel, né? Temos uma análise típica e a dureza que eu vou encontrar no depósito de solda. Tá? Então, eu tenho diversos modos de você escolher, né? Mais dureza, menos dureza. Né? Se você quer só reparar uma trinca, se é numa área de desgaste, então você vai ter que reparar com a dureza compatível com a ferramenta. Se em outro local, você pode começar com amanteigamento com material mais macio e depois no final você coloca o material duro para resistir ao desgaste, que é o uso da ferramenta, né? Nós vamos dar um passo a passo, né, de como fazer um reparo de uma peça avariada, né? Uma ferramenta avariada. No caso aqui, nós temos aqui uma peça de repuxo, né? Temos um furo no meio, né? Então, no canto superior esquerdo, temos o molde da peça avariada, né? Aí nós vamos ver aonde que está a trinca, né? Nós encontramos a trinca no lado esquerdo da peça, né? O que a gente faz? A gente tem um conjunto de tubos de ensaio por líquido penetrante, né, chamado LP, para detecção da presença de trincas e poros também, né, mas é mais a parte de trincas, né? Primeiramente, a gente aplica o líquido penetrante, que é um líquido vermelho, né, e geralmente a gente aplica por uns 10 minutos, né, e espera ele agir por 10 minutos sobre a trinca.
Bem, após aplicado o líquido penetrante por 10 a 15 minutos, né, nós pegamos um pano limpo, sem fiapos, e fazemos uma limpeza perfeita. Retiramos todo o excesso do líquido penetrante, aquele líquido vermelho. Tá? Em seguida, nós aplicamos o revelador, que é um pó branco, né? E em poucos minutos, caso haja uma imperfeição, uma trinca, ela é revelada. Né? Então, você consegue ver facilmente aonde que está a trinca. Muito bem. Aí nós identificamos a trinca, aí nós limpamos o pó e fazemos uma remoção da trinca, né, revelada pelo líquido penetrante. Em seguida, nós fazemos o pré-aquecimento, né? Nós empregamos um lápis térmico para ver a temperatura de pré-aquecimento, né? Para que a peça esteja uniformemente aquecida. Depois de pré-aquecido, nós soldamos a cavidade pelo processo TIG com adição de vareta. Né? Aqui nós podemos ver o detalhe do reparo executado após o resfriamento lento. Né? E aí você pode fazer novamente o ensaio de líquido penetrante para ver se toda a trinca foi eliminada ou se não houve nenhum aparecimento de uma nova trinca.